Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos de volta. Mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos ao nosso canal e ao nosso estudo. Continuamos estudando o quinto capítulo do livro, Bem-aventurados os aflitos. Dessa vez nos concentraremos sobre o segundo item das instruções dos Espíritos. Trata-se do item O Mal e o Remédio. Instrução de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, que é composta pelo subitem 19, dividido em 5 parágrafos. Nesses 5 parágrafos, Santo Agostinho nos dá uma instrução com aspecto informativo, ele nos traz boas informações para o nosso estudo e também com o aspecto prático, nos ensinando o que fazer, enquanto ele, Santo Agostinho, identifica o mal humano, um só mal. Interessante pensarmos nisso, não é? Um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata sobre os sofrimentos humanos, sobre as aflições humanas, e Santo Agostinho vem nos falar a respeito de um único mal humano. Um só mal e um só remédio. Então, enquanto Santo Agostinho identifica esse mal humano e indica para nós o remédio, ele nos leva a pensar um pouquinho sobre a nossa situação aqui, nos dando informações e também colocando o aspecto prático sobre o que fazer diante desse mal e qual é o remédio que nós devemos procurar. Se formos pensar naquele aspecto de continuidade com o qual já estamos acostumados, basta lembrarmos que na mensagem ou na instrução anterior, o Espírito Lacordaire nos instruiu pelos caminhos do bem sofrer e da resignação. Como atravessar bem as aflições humanas. Continuamos a aprender como tratar os nossos problemas, os nossos sofrimentos da melhor forma possível com Santo Agostinho, dessa vez conhecendo qual é o mal humano, esse mal que atinge a todos nós, e qual é o seu remédio. Portanto, nós continuamos numa mesma linha de raciocínio, desde a instrução de Lacordaire. Como atravessar bem os nossos sofrimentos? Conhecendo-os e tratando deles. Santo Agostinho nos levará também a esse pensamento. Então vamos ao primeiro parágrafo da instrução de Santo Agostinho. Os amigos, esse parágrafo nós dividimos em 6 partes, e os amigos podem notar que temos apenas 3 partes exibidas nessa primeira tela. Isso porque o parágrafo é um pouco extenso, então nós vamos apresentar uma primeira tela, e o parágrafo continua na tela seguinte com as 3 partes que faltam. Então vamos lá, vamos estudar esse parágrafo. Na primeira parte que nós temos aqui, no nosso numeral 1, em amarelo, nós temos algumas perguntas de Santo Agostinho que nos levam a pensar a natureza espiritual do planeta Terra, ou que nos fazem concluir qual é essa natureza, ou lembrar qual é essa natureza. Natureza de um planeta de provas e expiações. Já estudamos isso em capítulos anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, Santo Agostinho vai perguntar se a Terra é um lugar de delícias, um paraíso, se nós não lembramos da voz de Jesus a nos dizer que aqui haveria prantos e ranger de dentes. Então, Santo Agostinho quer nos lembrar sobre a natureza do nosso planeta. Na segunda parte, nós temos grifadas aqui as passagens ou os verbos que nos dão, começam a nos apresentar a parte prática sobre o que fazer, estando em um planeta de provas e expiações, e tendo considerado que, portanto, os nossos sofrimentos são inevitáveis, em maior ou menor grau. Então, Santo Agostinho escreve aqui: esperai e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. As informações vão se completando, né? Se complementando. Primeira informação, estamos num planeta de provas e expiações. Segunda, devemos ter paciência, esperar e agradecer a Deus por estarmos aqui. Na terceira parte, Santo Agostinho nos chama a atenção a nos dizer: ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo, coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Ou seja, nessa terceira parte, Santo Agostinho faz uma advertência
para todos nós. Ele diz, com outras palavras, não é? Nós devemos reconhecer a Deus e seu poder, mesmo durante os amargores da vida, mesmo durante as aflições. Devemos reconhecê-lo, não devemos esperar as grandes alegrias da vida para reconhecer o poder de Deus. Deus também está presente em nossos momentos difíceis, em nossos momentos de aflições. Vamos à segunda parte ainda desse primeiro parágrafo, com as subdivisões que vão de 4 a 6. Aqui, no nosso número 4, nós vemos agora então que Santo Agostinho continua explorando essa ideia que ele já colocou na parte anterior e nos dando aqui mais um pouco do aspecto prático do que fazer estando em grandes aflições. Nós devemos imitar aquele que nos foi dado para exemplo. Ele está se referindo a Jó. Jó, segundo a tradução de Guilom Ribeiro que nós adotamos para o nosso estudo e que nós sempre deixamos, gostamos de lembrar que deixamos ali o link para essa obra em PDF na descrição do nosso vídeo. Bom, então, nós devemos imitar a Jó. O que fez Jó? Disse a seguinte frase: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Imaginem, né? Uma pessoa que conheceu a riqueza, conheceu a abundância e que depois está na miséria. Olha, aqui nós podemos observar a atitude dessa pessoa. Jó diz: obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Então, apenas um complemento da passagem anterior. No nosso quinto ponto, Santo Agostinho, mais uma vez, colocará essa questão sobre agora como ter essa paciência que é atribuída a Jó, né, na famosa história bíblica. Como ter essa paciência? Então ele coloca 3 questões sobre a nossa concepção a respeito da imortalidade da alma. Até quando nós nos deteremos nos horizontes que a morte limita? Ou seja, até quando nós pensaremos que a vida é apenas a vida do corpo? Quando, afinal, nossa alma se decidirá a pensar na vida pós a morte do corpo físico? E uma terceira e última questão: mesmo que nós tivéssemos que sofrer e chorar uma vida toda, o que seria isso diante da eterna glória que Deus reserva àqueles que sofreram a prova com fé, amor e resignação? Então são 3 questões que Agostinho coloca para pensarmos a questão da vida futura e a partir daí passarmos a ter um pouco mais de paciência dessa resignação que ele está apresentando. No 6º e último ponto desse parágrafo, nós vemos que o consolo para nós está em 2 pontos. No porvir, no futuro, nesse futuro que é a vida após a morte, pensar nisso com frequência, e no conhecimento da causa de nosso sofrer. Quem tem essas 2 atitudes vai se considerar um afortunado da terra, mesmo estando em sofrimento. Ora, quando o sofrimento chega, eu reconheço que eu sou a causa desse sofrimento, no passado dessa vida ou em vidas passadas. Reconheço que aqui está uma prova de que Deus não me esqueceu, que Ele está me experimentando, e passo a ter um pouco mais de paciência, resignação e assim por diante. Muito bem, então só retomando rapidamente, nesse parágrafo, que é um pouco longo, Santo Agostinho nos diz que a Terra é um planeta de provas e expiações, portanto, as aflições chegarão para todos nós. Nos ensina a bendizer essa nossa condição, porque estamos sendo experimentados, estamos progredindo. Nos ensina a reconhecer a Deus mesmo durante as nossas aflições. Nos ensina a pensar na imortalidade da alma e reconhecer a aflição como um bem. Portanto, o nosso mal não é o sofrimento, segundo Santo Agostinho. Não é esse mal que ele está tratando. Ele está tratando de um outro mal. Ele está nos oferecendo, nesse primeiro parágrafo, argumentos para falar sobre esse tema. Qual é esse mal e qual é o remédio. E vai continuar a nos oferecer esses argumentos no parágrafo seguinte. Então, vamos a ele. Nosso segundo parágrafo aqui dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele nos lembra que quando estávamos desencarnados, nós pedimos, escolhemos as provas que passamos aqui na Terra. Essa é uma lembrança muito boa para nós mudarmos um pouco de atitude aqui.
Na segunda parte, ele nos pergunta, bem, se é assim, por que agora reclamar? Nós escolhemos, agora temos que enfrentar. E na terceira parte, ele nos dá alguns exemplos interessantes de coisas que nós escolhemos. Aquele que pediu a riqueza e a glória queria ser testado diante das tentações. Aquele que passa por diversas provas, sejam elas morais ou físicas, pediram também essas provas. E nos diz que quanto mais forte a prova, mais pura a alma termina essa existência se a vencer. Se somarmos esse parágrafo, essas informações, às informações do parágrafo anterior, nós vamos entender algo muito interessante. Agora, nós temos Santo Agostinho nos dizendo que o nosso mal é a incompreensão sobre o contexto geral da vida aqui na Terra. Esse é o mal. O sofrimento não é o mal em si. O mal em si é a incompreensão do contexto e a atitude que nós temos diante do mal. Por isso, Santo Agostinho está nos lembrando de tudo isso. Olha, o planeta é próprio para provas e expiações. Nós escolhemos as provas que passamos aqui no plano espiritual. Deus está conosco. Somos espíritos imortais. Se vencermos as nossas provas, sairemos melhor da vida, dessa vida terrena. Bem, o que Santo Agostinho está nos dizendo é o seguinte: o nosso mal é a incompreensão do que é a nossa vida aqui na Terra e do porquê nós sofremos. Esse é o grande mal da humanidade. A incompreensão, a revolta contra Deus, a revolta contra a vida, que nos faz chegar a pontos ruins para nós mesmos, ou a resultados ruins para nós mesmos. Bem, tendo apresentado tudo isso, nós podemos pular para o nosso terceiro parágrafo agora e pensar um pouquinho sobre tudo isso que Santo Agostinho apresentou agora do ponto de vista da solução, pois agora Santo Agostinho nos dará o remédio. Ele identificou o mal. Qual é o mal? A nossa incompreensão. Nem sempre compreenderemos o contexto todo de nossas aflições. Então, esse espírito amigo, esse espírito protetor de todos nós, que tanto contribuiu com a codificação, nos diz que o remédio a prescrever para qualquer mal da vida terrena, sejam as obsessões cruéis, sejam os cruciantes males, é um só e ele é infalível: a fé, o apelo ao céu. Aqui Santo Agostinho, então, nos dá de presente qual é a solução para que nós atravessemos de forma melhor qualquer um ou qualquer uma das aflições ou qualquer um dos sofrimentos que a vida nos apresente. Ele nos dirá nesse parágrafo que quem crê é forte pela fé, quem não crê sente as aflições mais vivas. Então, aflições todos nós teremos. Se nós tivermos aquela concepção de vida que foi tratada anteriormente, a do espírito imortal, a daquele que se aproxima de Deus, nós então estaremos nos curando aos poucos. Santo Agostinho continua tratando deste tema nos parágrafos 4 e 5, que nós expomos agora. Esses parágrafos encerram a instrução e dão a conclusão do nosso estudo, desse nosso estudo. Vamos acompanhar Santo Agostinho. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, quando se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho. Diante dessas belíssimas palavras que encerram
essa instrução no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos pensar que em dias turbulentos devemos nos lembrar de nossas tarefas aqui na Terra, considerando que as pedimos e que nossas aflições são causadas por nós mesmos. Tenhamos fé na bondade e na justiça de Deus. Tenhamos fé no poder transformador e no poder educativo, no poder de educação que essas tarefas e que essas aflições nos trazem. E nos eduquemos. Sejamos resignados, trabalhemos por nos transformar em pessoas melhores, compreendendo os contextos de nossas vidas. A fé é remédio que combate os piores sintomas de nossas doenças físicas e morais. São eles, entre outros, o desânimo, o queixume, a revolta, a insanidade, o fim da vontade de continuar a viver. É a fé que combate em nós esses males maiores causados pelo mal identificado por Santo Agostinho aqui. A incompreensão de quem nós somos, do nosso papel nessa existência, de nossos objetivos, de nossa ligação com Deus. Alívio dos sintomas e início da cura para o espírito imortal está. Devemos exercitar todos os dias no decorrer da nossa jornada terrena. Assim, queridos irmãos, nós encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo mais uma vez pela companhia, pela atenção, deixando o nosso fraterno abraço e o convite para os nossos próximos estudos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.